Você já se perguntou como duas almas conseguiam se encontrar sob as regras rígidas da igreja, o olhar vigilante da família e o aroma pouco sedutor de uma idade média sem desodorante? É estranho pensar nisso quando o flerte hoje se resolve com um emoji ou um deslizar de dedo. Mas naquela época, conquistar alguém era um ato quase heróico e, às vezes, um risco calculado de morte social. Então, relaxe, apague as luzes, respire fundo e me diga, de onde você está ouvindo esta história? Que horas são aí? Se ainda estiver acordado quando tudo terminar, talvez descubra que flertar, mesmo em tempos sombrios, sempre foi um pouco de arte, um pouco de teatro e muito de sobrevivência. No fundo de uma taverna úmida ou sob o clarão das velas de uma festa da colheita, entre sorrisos tímidos e toques acidentais de tecido, era assim que começava. Hoje, você vai adormecer ouvindo os segredos murmurados de uma época em que amar era perigoso e desejar podia custar mais do que um coração partido. Vamos começar. Na Idade Média, o amor romântico era um visitante raro, quase um forasteiro exótico que surgia entre os campos de trigo e desaparecia antes do amanhecer. O flerte, como entendemos hoje, simplesmente não era uma prioridade. O que importava era o contrato. E não estamos falando de juras apaixonadas. Estamos falando de terra, gado, alianças políticas e herdeiros legítimos. Imagine nascer com o destino amoroso decidido antes mesmo de saber o que era desejo. Para a maioria, o futuro conjugal era um acordo entre adultos de gerações anteriores. O amor? Uma consequência improvável. E o flerte? Um risco ou uma arte? No mundo dos nobres, o flerte era regulado com mais rigidez que as leis canônicas. Havia vigilância constante, e não apenas de olhos humanos. Os santos também estavam atentos. Era preciso dançar entre as aparências. Demonstrar virtude em público e, em alguns casos, ousar em cartas cifradas, olhares calculados ou presentes disfarçados de oferendas piedosas. A troca de um lenço podia ser tão erótica quanto um beijo. Um bordado com iniciais, um broche com símbolo secreto, uma flor colhida em terreno proibido. Eram gestos que hoje pareceriam quase infantis, mas que carregavam peso emocional e risco social. Tudo precisava passar sob o radar das convenções e, se possível, parecer acidental. Já entre os camponeses, o jogo era diferente. Mais direto, menos teatral, mas nem por isso mais livre. Os casamentos serviam a propósitos práticos: dividir trabalho, garantir prole, unir famílias que podiam se ajudar na colheita. Mas, mesmo ali, havia espaço para o desejo, contido, às vezes mal disfarçado, mas presente. Nas feiras e festas populares, o flerte encontrava um respiro. Era nesses momentos que moças e rapazes, libertos das pressões do dia a dia, ousavam pisar mais próximos uns dos outros. Um convite para dançar. Um sorriso entre copos de cerveja morna. Um toque que se prolongava meio segundo além do aceitável. As palavras eram poucas, mas os gestos gritavam. E, curiosamente, era essa contenção que fazia o desejo fermentar. A impossibilidade alimentava o imaginário. O flerte medieval, por mais reprimido, era intensamente simbólico. Nas vilas, existiam tradições que facilitavam o encontro de corpos. Durante o Peasant Summer Festival, por exemplo, havia jogos que incentivavam a aproximação. Um dos mais comuns envolvia pares vendados tentando se encontrar pelo toque. Risos, tropeços e apertos de mão desajeitados faziam parte do rito. Era permitido rir, era permitido encostar. E ali, entre a brincadeira e o suor, o desejo se infiltrava como vento por frestas de madeira. Mas nem tudo era leve. Para muitas mulheres, especialmente entre os servos, o flerte podia virar armadilha. Um gesto interpretado como provocação poderia virar justificativa para abusos,
e quem pagava o preço era sempre ela. A honra, conceito medieval sagrado, era aplicada de maneira seletiva e cruel. O homem era seduzido, a mulher culpada. Nas classes mais altas, os jogos de corte eram ainda mais teatrais. A chamada corte cortês, popularizada nas cortes francesas, transformava o flerte em uma arte estilizada. O cavaleiro dedicava sua vida a uma dama, geralmente casada, e jurava fidelidade, escrevia poemas, travava batalhas em seu nome. Era mais devoção do que paixão, mais culto do que desejo. Esses flertes elevados permitiam aos nobres extravasar emoções em um contexto onde o casamento era apenas funcional. Mas mesmo esse flerte tinha regras rígidas. Tudo precisava parecer platônico, nobre, intocável. A sugestão era permitida, o toque, raramente. No entanto, por trás das aparências, escândalos ferviam. Cartas secretas, encontros noturnos, viagens a cavalo, que terminavam em lugares onde não havia nenhuma missa. A realidade sempre deu um jeito de escorregar pelas bordas do dever. E então havia os símbolos, tão importantes quanto as palavras. Uma fita vermelha significava disponibilidade. Um véu mais solto podia ser convite. Um anel usado na mão errada podia virar senha para encontros furtivos. Em um mundo onde a comunicação direta era pecado, a linguagem do desejo era feita de signos. Claro, tudo isso era vigiado de perto pela igreja. O clero condenava os excessos de afeto, os risos altos, os toques demorados. Pregava o matrimônio como remédio contra a luxúria e o desejo como um mal que precisava ser controlado, não celebrado. A felicidade conjugal era uma recompensa remota, o prazer, um perigo imediato. Mas, ironicamente, foram os próprios mosteiros que muitas vezes serviram de esconderijo para cartas, encontros e até casais proibidos. Entre as orações e os jejuns, havia monges que copiavam poemas de amor e freiras que guardavam confidências. Afinal, quem melhor para guardar segredos do que aqueles que renunciaram ao mundo? A astrologia também participava do jogo. Consultar o momento propício para se declarar, saber se o signo da pretendente combinava com o seu, ou até usar talismãs amorosos, feitos por curandeiras da vila, tudo isso fazia parte do universo simbólico do flerte. Era superstição? Talvez. Mas também era a forma de dar sentido ao mistério do encontro. E o perfume? Ah, o perfume. Em uma era sem banho diário, os aromas naturais eram camuflados com misturas de ervas, óleos e até vinhos. Uma dama podia passar pétalas de rosa sob as axilas. Um rapaz podia esfregar hortelã nos pulsos antes de uma festa. Pequenos gestos para tornar o corpo mais aceitável, ou ao menos menos ofensivo. É curioso pensar como o flerte medieval era feito de excessos contidos. Um amor que precisava existir por entre paredes, véus e regras. Uma dança lenta, silenciosa e, por isso mesmo, hipnotizante. E talvez, justamente por isso, o flerte naquela época fosse tão carregado de intensidade. Porque quando tudo conspira para te impedir, o menor gesto se torna grito. Um olhar, um fio de cabelo solto, um poema mal dobrado, viravam promessas. A impossibilidade era o tempero, e o perigo, o estímulo. Havia algo de profundamente teatral em amar na Idade Média. Como se todo sentimento precisasse vestir uma máscara para não ser condenado antes mesmo de ser sentido. Porque não bastava querer. Era preciso esconder o querer. E nesse disfarce constante, o flerte se tornava uma espécie de jogo de espelhos. Cada gesto refletia outra intenção. Cada silêncio dizia mais que qualquer verso. O cenário não ajudava. As ruas eram estreitas, sujas, sempre observadas. Os muros altos protegiam mais do que propriedades, protegiam reputações. E os ouvidos, os ouvidos eram muitos.
criados, sacerdotes, velhas matronas, irmãos zelosos. O amor medieval precisava ser sussurrado entre trincos, enrolado em retalhos de pergaminho, escondido entre bênçãos e pedidos de oração. Imagine uma jovem dama, sentada à luz fraca de uma vela, escrevendo com dedos trêmulos uma carta para o escudeiro de seu pai. Cada palavra pesada com medo, cada linha dobrada como se dobrasse também a culpa. Ela não assinaria seu nome. Usaria uma flor, um símbolo, talvez um verso copiado de algum trovador. O bilhete seria entregue por uma criada cúmplice ou deixado no buraco de uma árvore. Um gesto simples, mas com potencial de escândalo. A igreja, claro, tinha muito a dizer sobre isso. O amor devia acontecer apenas dentro do casamento e, mesmo assim, comedidamente. Demonstrar afeto em público era indecente. Suspirar em excesso? Luxúria. Rir alto demais? Vaidade. O corpo era visto como uma ameaça, uma espécie de inimigo interno que precisava ser domado com jejum, oração e vigilância constante. Mas mesmo entre os mais devotos, o desejo insistia em florescer como erva daninha entre pedras. Havia freiras que se apaixonavam por monges, monges que sonhavam com camponesas, sacerdotes que se ajoelhavam diante do altar e depois buscavam consolo nos braços de alguma penitente. O confessionário era palco de lágrimas, pecados e, às vezes, paixões disfarçadas de contrição. Nas cidades, surgiam boatos como ervas queimadas ao vento. Fulana foi vista falando com o ferreiro perto da fonte. Cicrana passou 3 vezes na frente da tenda do alfaiate e dizem que sorriu. E assim, a reputação ia sendo construída ou destruída por migalhas de comportamento. Era um flerte coletivo, onde todos observavam, julgavam e desejavam, ainda que em segredo. Em algumas regiões da Europa, surgiram códigos que tentavam, paradoxalmente, organizar o caos do amor. Em Provence, por exemplo, as leis do amor cortês, um conjunto semilúdico de regras elaboradas por nobres, estipulavam como um cavalheiro deveria se portar diante da dama. Devia ser submisso, fiel, platônico. Ela, por sua vez, deveria manter uma distância segura, mas responder com doçura. Era um jogo que não levava a lugar nenhum, exceto a mais cartas, mais poemas, mais noites sem dormir. E havia a astrologia, essa velha cúmplice dos corações indecisos. Consultar o céu para saber se aquela paixão tinha futuro era quase tão comum quanto pedir bênção ao padre. Saturno em oposição a Vênus? Melhor esperar. Marte em trígono com a Lua? Talvez seja o momento de tocar a mão dela. A posição das estrelas justificava o impulso, aliviava a culpa e dava um ar de destino a encontros que, no fundo, eram apenas teimosia humana. Entre os camponeses, o jogo era mais rude, mas não menos simbólico. Havia práticas locais que permitiam uma aproximação dentro dos limites da moral. Em algumas aldeias, era comum que, nas noites de inverno, jovens dormissem juntos, vestidos e sob supervisão, para testar a compatibilidade antes do casamento. Era o chamado bundling, e embora soasse inocente, era carregado de tensão. Imagine tentar dormir lado a lado com alguém por quem você nutre desejo, sem poder tocar. Era um exercício de resistência, ou um prelúdio para a transgressão. As festas populares ofereciam ainda outras brechas. Durante o solstício, o carnaval ou a festa da colheita, as regras se afrouxavam. Máscaras, danças, vinho, tudo criava um ambiente propício para que o desejo saísse da sombra. Os pares se formavam no escuro. Os corpos se misturavam entre cantos e fumaça. E por uma noite, tudo parecia possível. No dia seguinte, claro, vinha o arrependimento. Ou o casamento forçado. Ou o exílio. Para os mais rebeldes, havia ainda os encantamentos. Poções do amor
ervas que abriam o coração, amuletos enterrados na porta da pretendente. Bruxas e curandeiras ofereciam soluções para corações partidos ou para corações duros. Algumas receitas envolviam sangue menstrual, outras exigiam cabelos ou roupas íntimas. Era magia, sim, mas também era a tentativa de controlar o incontrolável. E quando o amor acontecia de verdade, apesar de tudo, contra tudo, ele se tornava lenda. Casais que fugiam, que enfrentavam famílias, que se escondiam em bosques ou cruzavam fronteiras. Romeu e Julieta são invenção do Renascimento, mas suas versões medievais já corriam soltas pelos vilarejos. Amor proibido sempre teve boa audiência, e mesmo nos casamentos arranjados, havia quem tentasse fazer brotar algo mais. Algumas esposas enviavam bilhetes para amantes secretos. Alguns maridos, entre uma peregrinação e outra, deixavam filhos espalhados por diferentes feudos. Era desleal, era perigoso, mas era profundamente humano. Porque, no fim, o flerte medieval, mesmo travado, codificado, vigiado, era um grito abafado de desejo. Desejo de conexão, de toque, de ser visto não como filha, herdeira, servo ou propriedade, mas como alguém que ama. E isso, nenhum dote, nenhum contrato, nenhuma bênção podia substituir. Entre as paredes frias dos castelos e as tábuas rangentes das casas de barro, o flerte medieval era quase sempre silencioso. Não porque não houvesse desejo, mas porque as palavras eram perigosas. E onde a palavra era interditada, o gesto se tornava linguagem. Os olhos se tornavam cartas. O corpo, confissão. Imagine uma jovem criada cruzando discretamente o pátio de um castelo ao entardecer. Ela carrega um cesto de pães, mas seu olhar se desvia por um breve segundo em direção ao escudeiro que afia sua espada na forja. Ele finge não notar, mas aperta os dedos com força no cabo do ferro quente. A troca é mínima, inocente. Ou seria? O amor, nesse tempo, era todo feito de interrogações. Ninguém dizia o que sentia, mas tudo era sentido. E o medo era o melhor afrodisíaco. A possibilidade de serem descobertos, de que alguém visse, de que um rumor se espalhasse até os ouvidos de um pai severo ou de um prior zeloso, tudo isso tornava a mais simples troca de palavras em algo eletricamente perigoso e excitante. À noite, os corredores dos castelos escureciam sob tochas escassas e o som das passadas ecoava como se cada desejo tivesse peso. Havia criados que cochichavam histórias de encontros secretos atrás das tapeçarias, de beijos roubados entre as escadas de serviço, de cartas enfiadas sob bandejas de prata. A boca nunca dizia, mas a mão tremia. E onde há tremor, há segredo. As damas, confinadas à esfera do bordado, da oração e das conversas vigiadas, desenvolviam verdadeiras estratégias para flertar sem parecerem indecentes. Um colarinho aberto um pouco além do usual. Um cinto amarrado de forma mais frouxa. Um véu que deixava entrever os contornos do rosto em noites de vento. Tudo era calculado com maestria. E, ao mesmo tempo, com medo. Já os rapazes aprendiam desde cedo a equilibrar virilidade e reverência. O bom flertador precisava ser ousado e, ao mesmo tempo, parecer inofensivo. Corajoso o bastante para declarar-se, mas jamais tão impertinente que colocasse a dama em risco. Afinal, não era ela quem perderia tudo caso fossem pegos? A honra feminina era moeda cara e frágil. Bastava um boato, um toque visto, uma palavra fora do tom para que o destino de uma moça fosse selado. Por isso, o flerte era muitas vezes um pacto tácito. Eu te desejo, você me deseja, mas nenhum de nós pode admitir. O desejo precisava fingir que era respeito. E o respeito, por vezes, fingia que não era desejo. Havia, claro, exceções. Mulheres que ousavam, que deixavam bilhetes em potes de barro,
que iam à feira só para passar pelo mesmo caminho, que num impulso temerário tocavam o braço do rapaz ao lhe entregar uma cesta. Eram vistas como atrevidas, ou como feiticeiras, ou, ironicamente, como as únicas que sabiam amar de verdade. Em muitas aldeias, existiam lendas sobre amores proibidos que terminaram em tragédia. Histórias sussurradas junto ao fogo, enquanto o caldeirão fervia e o pão endurecia no forno. Uma moça que fugiu com o filho do ferreiro e nunca mais foi vista. Um padre que abandonou a batina por causa de uma camponesa ruiva. Um nobre que se recusou a casar com a noiva escolhida e acabou enclausurado no próprio castelo. Eram narrativas que misturavam medo e fascínio. E, no fundo, todos desejavam viver uma história assim. Só que em segredo. As tavernas eram outro palco do flerte medieval. Entre canecas de cerveja, cheiro de carne assada e vozes roucas entoando baladas antigas, os corpos se encontravam com mais liberdade. Não havia nobres ali. Ou, se havia, estavam disfarçados. Era um território liminar, onde regras eram afrouxadas pelo álcool e pela música. Onde um toque não era necessariamente promessa, mas podia ser. Nessas noites, o flerte se tornava mais carnal. O desejo, menos contido. Os olhos se demoravam mais. As mãos pesavam. A linguagem deixava de ser só poética para se tornar um pouco lasciva. E ainda assim, havia ternura. Porque mesmo ali, no lugar mais escuro da aldeia, alguém podia olhar para alguém e pensar: eu poderia amar essa pessoa. Mas era no silêncio dos quartos, sejam os luxuosos, com tapeçarias bordadas e colchões de penas, ou os humildes, com palha e pano, que o amor medieval revelava sua forma mais vulnerável. Era ali que as cartas eram lidas à luz de velas, que os lenços eram apertados contra o peito, que os nomes proibidos eram sussurrados, que se sonhava, mesmo sabendo que o dia seguinte traria o mesmo dever, a mesma distância, o mesmo silêncio. A verdade é que o flerte na Idade Média era menos sobre sedução e mais sobre resistência. Resistência à opressão dos dogmas, à vigilância dos olhos, às ordens dos pais, dos senhores, da própria sorte. Amar era um ato de desobediência. Desejar, uma forma de não morrer por dentro. E talvez por isso tantos ainda sonhem com essa época. Não pelo cheiro de cavalo ou pela dieta à base de pão duro, mas por essa ideia romântica de que o amor precisava ser conquistado contra o mundo, que o flerte era feito de perigos e que cada beijo roubado valia mais do que 1000 likes. Em terras medievais, flertar era também um ato econômico e, às vezes, desesperadamente estratégico. Afinal, o amor era bom, mas terras, dotes e conexões políticas eram melhores. E a paixão, se viesse, que viesse depois, ou nem viesse. Pouco importava. Para as famílias, o casamento era menos sobre união romântica e mais sobre heranças, alianças e estabilidade social. Um bom casamento selava tratados de paz, ampliava a produção agrícola, garantias militares ou livrava a filha mais velha da possibilidade de morrer solteira. O que, para os padrões da época, era quase uma forma de excomunhão social. Mas nem por isso o flerte desaparecia. Ele apenas precisava se disfarçar melhor. Era como um teatro encenado com as cortinas sempre entreabertas. Tudo podia ser observado, mas nunca admitido abertamente. E nesse teatro, os gestos mais sutis ganhavam significados extraordinários. Um cravo deixado sobre a mesa da festa de primavera podia dizer: estou apaixonado. Um pedaço de pão repartido ao meio e dividido entre dois era uma promessa. Um cinto desamarrado com lentidão. Bom, esse gesto falava por si. Os poemas também exerciam um papel fundamental nesse jogo de sombras. Os trovadores, esses antigos influenciadores medievais, circulavam de vila em vila declamando versos de amor idealizado.
Cantavam sobre damas inalcançáveis, sobre corações partidos, sobre belezas divinas que nunca seriam tocadas. Suas palavras viravam código. Quando um camponês citava um verso desses para uma moça no campo, não era apenas poesia, era cortejo camuflado. E havia, claro, os amores clandestinos que se vestiam de literatura. Muitos jovens escreviam suas próprias rimas, escondendo nelas os nomes das amadas, sob anagramas, metáforas ou referências florais. Uma rosa podia significar Beatriz. Um falcão, talvez Ana. O amor medieval era um enigma, e quem amava precisava ser também decifrador. Em algumas cortes, a astrologia regulava o destino dos amantes com mão quase tão pesada quanto a do clero. Os pais consultavam mapas astrais antes de aceitar propostas de casamento. Era preciso saber se Marte estaria retrógrado na casa do amor, se Vênus favorecia a fertilidade, se a conjunção da Lua com Saturno sugeria traição, e se as estrelas dissessem não, então não havia verso nem olhar que salvasse aquele flerte. Mas o coração, como se sabe, raramente consulta o céu antes de palpitar. Por isso, em meio aos casamentos arranjados, surgiam as traições discretas. Porque mesmo as donzelas mais bem educadas e os cavaleiros mais devotos tinham seus desvios noturnos. A criada que levava o bilhete, o pajem que fazia vista grossa, o cão que latia quando o marido voltava mais cedo, todos participavam, consciente ou inconscientemente, de uma rede de microconspirações do amor. E havia castigos para quem ousava demais. Mulheres pegas em adultério podiam ser enclausuradas, raspadas, exibidas em praça pública ou mesmo assassinadas com o aval social. Homens, por sua vez, ganhavam fama de conquistadores, a menos que tocassem a esposa do senhor feudal. Aí, sim, a cabeça podia ir parar numa estaca. Essa assimetria fazia do flerte feminino um campo minado. As mulheres eram treinadas para parecer desejáveis sem parecerem disponíveis. Era preciso dominar a arte do recuo, do olhar lateral, da frase ambígua, porque se demonstrassem interesse demais, eram consideradas vulgares. Mas, se não demonstrassem nada, eram consideradas frias. Era um jogo impossível. E ainda assim, jogado todos os dias. Já entre os homens, havia dois modelos predominantes de flertadores: o trovador romântico e o beberrão insistente. O primeiro escrevia cartas, citava poetas árabes, tocava alaúde. O segundo oferecia vinho, comentários ousados e um sorriso torto. Ambos tinham suas chances, e ambas as abordagens terminavam, muitas vezes, em frustração. No entanto, em algumas ocasiões raras, o impossível acontecia. Duas pessoas se encontravam, se reconheciam e conseguiam flertar, discretamente, poeticamente, perigosamente, até convencerem suas famílias de que a união era vantajosa, ou, em casos extremos, fugiam juntos. Para o bosque, para outra cidade, para um convento, quem sabe, onde podiam viver seu amor entre rezas e sussurros. Havia também as irmandades secretas, pequenos grupos de jovens que se reuniam à noite para contar histórias, cantar ou simplesmente paquerar em segurança. Nessas reuniões, regadas a risos contidos e vinho barato, a vigilância alheia era deixada do lado de fora. Ali, podiam experimentar o que seria amar livremente, ainda que por algumas horas. E mesmo nos mosteiros, onde o amor era proibido, havia suspiros. Noviços que se apaixonavam por vozes durante o cantochão. Freiras que trocavam cartas cifradas com jardineiros. Amores platônicos, místicos, mas não menos intensos. Porque onde há silêncio, há espaço para devaneio. No fundo, a Idade Média não foi um tempo sem amor. Foi um tempo onde o amor precisava ser reinventado a cada instante. Onde cada gesto, cada flor, cada frase escondia um mundo. E onde o flerte
era menos um caminho para o prazer e mais um grito contido de humanidade. O flerte medieval reservava sua poesia nos silêncios, nos apertos furtivos e, sobretudo, nos objetos que carregavam emoção em cada traço. Símbolos de um afeto que precisava existir mesmo nas condições mais adversas. Imagine-se percorrendo corredores de pedra gelada até chegar ao cofre da dama, um compartimento secreto onde ela guardava fitas coloridas, belos pendentes de prata com inscrições como "De Bon Coeur", do bom coração. Esses anéis, encontrados em Norfolk, carregavam promessas tão silenciosas, mas tão profundas, que tinham mais força que qualquer juramento público. E não eram só os anéis. Fivelas de cintos gravadas com mãos entrelaçadas e palavras como "amor" não eram meros ornamentos. Eram votos de fidelidade, mesmo que tudo, família, igreja ou sociedade, conspirasse para tragar esse coração rebelde. Presentes simples também carregavam mundos de significado. Um biscoito de gengibre decorado entregue à moça era uma declaração disfarçada de gentileza, um "quero você" camuflado em açúcar. Camponeses trocavam frutas, panos ou meias coloridas como convite mudo e eficaz. Entre os nobres, o aparato era mais elaborado e teatral. Serenatas noturnas, poemas cantados com alaúde sob a janela iluminada por velas. Essas performances disfarçavam o absurdo do afeto em um mundo que só enxergava acordos. Um trovador dedicando canções à senhora da corte era tão subversivo quanto perigoso. Poderia reforçar seu poder emocional ou condená-lo por excessiva audácia. Muito do ideal do amor cortês, fundado por trovadores na Provença e difundido nos ciclos artísticos franceses, romantizou esse flerte tão impossível quanto fascinante. Um amor ilícito, platônico, mas profundamente apaixonado, que elevava o amante por sua devoção respeitosa à dama distante. Na prática, o amor cortês era um jogo de inversão. O homem se colocava em posição de inferioridade, literalmente servindo a dama, com um tipo de devoção quase espiritual, que, curiosamente, aumentava seu prestígio. Afinal, amar nobremente era visto como virtude elevada. Mas a Igreja demorou pouco a emoldurar esse amor sublimado como herético. Nessa disputa, os corações apaixonados pagavam o preço resultante da transformação do íntimo em pecado público. E isso era uma melodia antiga, tão antiga quanto os primeiros amores proibidos. Havia ainda mecanismos legais e práticos que moldavam o flerte e o casamento. A troca de dote, por parte da família da noiva para o noivo, era uma das bases do arranjo matrimonial. O dote consolidava alianças, fortalecia laços sociais e tornava o casamento parte de um sistema maior de sobrevivência. E no contexto dos camponeses, uma taxa específica, o merchet, era cobrada ao senhor feudal, um valor pago para autorizar o casamento de um servo. Essa taxa, em alguns casos, permitia até mesmo que mulheres poupassem dinheiro para escolher seus próprios parceiros. Um lampejo de autonomia num mundo que muito cedo decidia por elas. Apesar de tudo, dotes, tarô, trovadores, dedos entrelaçados em cintos e refrões secretos, o que permanece é a chama mortal do desejo que nunca foi apagada. Por trás da rigidez medieval, havia braços que se estendiam, corações que arriscavam, sonhos que não escorregaram pelos dedos do tempo. Enquanto os muros se fechavam, os olhares continuavam encontrando caminhos. E mesmo com as juras de puro coração desaparecendo entre os pergaminhos encostados em mosteiros, o desejo permaneceu, resistente, silencioso, imortal. Os campos medievais, em sua simplicidade rude, escondiam uma cena social pulsante. Era nas festas da colheita, nos mercados semanais e nas raras feiras que os corações mais ousados encontravam brechas entre rezas e obrigações para ousar um gesto de ternura.
Por mais que a sociedade vivesse sobre o peso de normas rígidas, era nas estações, e especialmente no verão e outono, que o flerte encontrava algum espaço para florescer. Imagine um pequeno vilarejo, onde depois de semanas de trabalho duro no campo, todos se reuniam para celebrar a fartura. Ou o que restava dela: barris de cerveja fermentada, pão recém-assado, uma roda improvisada de dança ao som de flautas e tambores rústicos. Aqui, ninguém estava oficialmente flertando, claro. Estavam apenas dançando, cantando, sorrindo, tocando mãos por acidente. 1, 2 vezes. Depois, mais uma. Essas festas representavam, para muitos camponeses, o único momento social em que o olhar não precisava ser vigiado. Ao menos, não com tanto rigor. Os jovens circulavam sob olhares disfarçadamente atentos dos mais velhos, tentando encontrar, entre as risadas e as canções, alguém que não apenas fosse forte o suficiente para levantar um arado, mas que também soubesse sorrir com os olhos. Nessas ocasiões, o flerte ganhava ritmo. Um toque de mão que durava 1 segundo a mais. Uma troca de pão com ervas, considerado afrodisíaco por alguns. Um convite tímido para dançar. E, às vezes, quando a noite avançava e o vinho derrubava inibições, uma fuga breve atrás do celeiro. Era um momento tão fugaz quanto precioso, porque na manhã seguinte, tudo voltava ao normal. O peso da honra, da igreja, da terra. Mas, se nas aldeias o flerte era limitado pelas circunstâncias, nos vilarejos maiores e nas cidades em crescimento, o jogo ganhava um pouco mais de ousadia. Os aprendizes, ferreiros, carpinteiros e costureiras encontravam na rotina dos mercados e nos circuitos de ofícios uma brecha para o romance. Trocar um tecido com elogio, entregar um peixe com um bilhete escondido. Essas eram as cartas de amor do povo. Curiosamente, as superstições também faziam parte desse tabuleiro. Diziam que um galho de louro colocado sob o travesseiro na noite de São Valentim revelaria o nome do futuro amor em sonho, que carregar uma erva chamada amor perfeito ajudaria a atrair o olhar certo, que uma maçã mordida por 2 amantes trazia sorte, e se fosse enterrada sob a soleira da casa da moça, ela se casaria com quem a enterrou. Era um mundo mágico, permeado por crenças, esperanças e pequenas artimanhas. Um mundo onde se flertava com o que se tinha, palavras, flores, gestos, e às vezes com silêncio. E mesmo quando não havia palavras, o corpo falava. A maneira como o rapaz ajustava o capuz quando via a moça, como ela apertava as tranças, ajeitava o lenço, como os dois evitavam ou sustentavam o olhar. Esses códigos, refinados ao longo de anos de repressão e vigilância, eram tão eloquentes quanto qualquer poema trovadoresco. Assim, o flerte na Idade Média seguia, entremeado ao cotidiano, dançando entre o permitido e o proibido, o visível e o sussurrado. E mesmo sem redes sociais, mensagens instantâneas ou perfis cuidadosamente montados, os corações batiam, tropeçavam, se arriscavam. Porque amar, mesmo na lama, na palha ou no meio do campo, sempre foi um gesto de ousadia. Enquanto muitos encontros aconteciam ao ar livre, entre barris de cerveja e danças camponesas, os amores mais arriscados, e frequentemente mais intensos, se escondiam atrás de tinta, papel e códigos. Porque na Idade Média, quando amar era quase sempre um problema, escrever era uma arma. E uma carta bem escrita podia carregar mais desejo do que qualquer toque. Imagine uma pena mergulhada em tinta escura, deslizando sobre o pergaminho sob a luz vacilante de uma vela. Cada palavra escrita com cuidado, entre o medo de ser descoberto e a esperança de ser compreendido. A carta era, ao mesmo tempo, um abrigo e uma ponte, um escudo contra o silêncio e uma chave para o impossível. As cartas de amor, ou de intenção disfarçada, eram muitas vezes compostas em latim simples ou francês vulgar. A linguagem era codificada.
Palavras como "sua presença aquece mais que o fogo" ou "as estrelas falam de você toda a noite" eram maneiras polidas de dizer "sinto sua falta" ou "me encontro perdido sem seu olhar". Mas quem as entregava? A resposta quase sempre era alguém que não devia. Criadas, pajens, escudeiros, ferreiros de confiança, pastores, qualquer um que tivesse um motivo legítimo para cruzar os portões de uma propriedade ou se infiltrar em um mosteiro. Entregar uma carta era um risco compartilhado. Era como soprar brasa em madeira seca. Se pegasse fogo, o incêndio podia consumir mais do que apenas reputações. Existiam também os livros de modelos, coletâneas de cartas prontas para serem adaptadas por quem não sabia escrever com fluência. Um dos mais famosos, Ars Amatoria, A Arte de Amar, datado de séculos antes, ainda circulava em versões modificadas. Trechos eram copiados, reescritos, memorizados. Dizer que um amor era como a rosa que cresce entre espinhos podia soar comum hoje, mas naquela época era poesia de corte. Nos conventos, onde muitas vezes jovens nobres eram colocadas para viver em reclusão religiosa, por escolha dos pais, não delas, as cartas tornavam-se válvulas de escape. Algumas freiras mantinham correspondência secreta com trovadores, ex-namorados ou pretendentes proibidos. E, claro, os monges também escreviam. Entre missas e salmos, havia tempo para um poema anônimo deslizar por debaixo de uma porta. Mas não eram apenas cartas de amor. Havia também bilhetes de promessa, de aliança, de futuro. Um homem que planejava fugir com sua amada deixava pistas literárias. Quando o galo cantar 3 vezes e a lua estiver cheia, espere no lugar onde a água encontra a pedra. Quem lia sabia. Quem não devia saber, jamais desconfiaria. Nem sempre dava certo. Quando descobertas, essas cartas viravam provas em julgamentos. Eram lidas em voz alta diante de bispos e nobres, entre sorrisos cínicos e olhares de reprovação. Às vezes, a pena era a vergonha pública. Outras, o confinamento. Em casos extremos, a morte. Mas mesmo assim, as cartas continuaram a ser escritas, porque havia algo invencível na vontade de amar. Algo mais teimoso que a moral, mais persistente que a vigilância. Algo que transformava tinta e pergaminho em relíquias íntimas, segredos dobrados com cuidado e escondidos no fundo de baús, entre rendas e espelhos. E se você pensar bem, talvez ainda existam cartas como essas perdidas por aí, em paredes falsas de mosteiros abandonados, entre as páginas de livros esquecidos, nas vigas de madeira de alguma taverna medieval transformada em café turístico, esperando que alguém as leia e que entenda, mesmo depois de séculos, que amar, por mais perigoso que seja, sempre valeu a pena. Nem tudo no flerte medieval dependia apenas de coragem, cartas e olhares furtivos. Para muitos, o amor era também uma questão astrológica. E antes que você pense que horóscopos eram lidos em revistas ou aplicativos, vale lembrar que, na Idade Média, o céu era um livro sagrado, lido com a mesma seriedade que a Bíblia. A posição dos planetas no nascimento de uma pessoa podia determinar sua disposição amorosa. Um camponês nascido sob Vênus? Provavelmente encantador, ainda que mal vestido. Uma moça com Marte forte em seu mapa? Apaixonada, intensa, mas talvez de gênio difícil. E isso não era brincadeira. Nobres consultavam astrólogos antes de aceitar pretendentes. Monges letrados desenhavam mapas astrais nos cantos dos manuscritos. Até algumas parteiras, mulheres sábias com um pé na botânica e outro na magia, sabiam interpretar os signos e orientar o coração perdido. Além da astrologia, havia também feitiços. Sim, porque se não dava para vencer com charme, carta ou dança, havia sempre a alternativa do encantamento.
E eles eram muitos. Um feitiço de amor simples consistia em pegar 3 fios do cabelo do pretendente e enterrá-los sob a porta da casa da pessoa amada, dizendo em voz baixa: "Que teu coração bata como este chão me cobre." A eficácia? Discutível. A ousadia? Altíssima. Outro envolvia beber vinho com pétalas de rosa, deixadas ao luar durante uma sexta-feira santa. Não recomendável para a saúde, mas aparentemente eficaz para estimular sonhos com o futuro cônjuge. E havia os amuletos. Um pedaço de osso de andorinha pendurado no pescoço. Uma pedra de cor específica, como o quartzo rosa, claro. Até dentes de animais eram usados como garantidores de atração. A lógica? Mista. A fé? Inabalável. Nas cidades, algumas mulheres vendiam poções que prometiam acender o amor em qualquer um. Eram feitas de ervas, mel, sangue de pomba e, dizem, lágrimas de virgem. Muitas vezes eram apenas tônicos, mas o que contava era a intenção. Se acreditasse, funcionava. E se funcionasse, era perigoso. Porque amar sem permissão era, como vimos, um risco social real. Claro que a igreja condenava tudo isso. O amor devia ser puro, santificado, dentro do casamento e, de preferência, sem prazer. Mas a realidade teimava em escapar pelas brechas. E assim, em cada vila, havia ao menos uma mulher que sabia como seduzir com chá, prever com cartas, atrair com suspiro. Algumas acabavam denunciadas como bruxas. Outras casavam-se bem. O destino era caprichoso. A astrologia e os feitiços revelam o quanto as pessoas queriam e precisavam acreditar que o amor era possível, mesmo em uma sociedade tão controlada. Talvez por isso, a mais comum das práticas mágicas amorosas era a mais simples de todas: olhar para as estrelas, fazer um pedido em silêncio e esperar. Na Idade Média, desejar alguém podia ser uma experiência íntima e profundamente religiosa. Sim, porque para a igreja não bastava seguir os rituais do casamento. Era preciso manter o coração e o corpo em vigilância. E o desejo, esse visitante silencioso e insistente, era visto como uma sombra perigosa que se escondia até no olhar mais breve. Era comum que pessoas com dúvidas amorosas ou tormentos carnais procurassem os confessionários. E ali, diante de um padre, admitiam em voz baixa: "Sinto coisas que não deveria." O sacerdote, quase sempre com um suspiro disfarçado, recomendava orações, jejuns e, às vezes, um banho frio. Mas nem sempre isso bastava. Para os monges, o flerte era um campo minado. Eles haviam feito votos, mas também eram humanos. Cartas anônimas, bilhetes escondidos em livros de salmos, olhares trocados nos claustros, tudo isso acontecia, mesmo sob o olhar austero de Deus. E não era raro que um monge apaixonado acabasse punido com transferência ou reclusão. O amor, afinal, era considerado uma distração, ou pior, uma tentação do demônio. As mulheres não escapavam dessa vigilância. Em conventos, as jovens novatas eram orientadas a evitar conversas muito doces entre si. Sim, havia temor até das amizades que cresciam demais, porque qualquer vínculo que ameaçasse a estrutura rígida da instituição era visto com suspeita. Mas e fora dos muros religiosos? Nas cidades, quem ousava amar sem permissão, por exemplo, uma serva apaixonada por um alfaiate casado, corria riscos. Se descoberta, podia perder o emprego, a moradia ou mesmo a liberdade. Algumas cidades tinham regras contra paixões escandalosas. E em certas vilas, amantes pegos em flagrante eram obrigados a desfilar em praça pública usando roupas ao avesso. Ainda assim, o desejo persistia. Silencioso, sutil, encoberto por gestos que só os apaixonados sabiam decifrar. E havia também os poetas. Sim, porque onde há repressão, há arte.
E o amor impossível inspirou trovadores e bardos por toda a Europa. Eles cantavam sobre damas inalcançáveis, cavaleiros de coração partido, beijos roubados à luz da lua. Essas histórias, transmitidas em praças e castelos, mantinham vivo o ideal de um amor que desafiava regras, distâncias e dogmas. Era como se, no fundo, todos soubessem que o amor, mesmo proibido, condenado ou escondido, era algo profundamente humano e, como tal, impossível de eliminar. Assim, entre penitências e promessas, entre jejum e tentação, os apaixonados da Idade Média continuavam a sentir e a desejar. Por mais que tudo conspirasse contra a religião, as famílias, os dotes, os medos, as regras, as distâncias, o amor medieval, vez ou outra, encontrava um jeito de vencer. Ou quase isso. Há registros de casais que fugiram, desobedeceram, desafiaram pactos familiares e sobreviveram para contar. Ou, pelo menos, para serem lembrados em canções populares, lendas regionais ou documentos judiciais. Porque sim, muitos romances terminaram em tribunal, às vezes defendendo o direito de amar, outras apenas pedindo misericórdia. Eram raras, mas existiam. Histórias de moças que escolheram camponeses em vez de nobres e de homens que romperam promessas de casamento arranjado para seguir o coração. Algumas acabavam bem, outras nem tanto, mas todas deixavam rastros de um tempo em que amar era uma travessia, não um destino. Em certas regiões, padres mais sensíveis fechavam os olhos para noivados clandestinos, permitindo que promessas fossem feitas sob árvores sem a bênção oficial, mas com o selo mais antigo de todos, o toque de mãos tremendo entre duas pessoas que sabiam que estavam arriscando tudo. E, curioso, mesmo nas histórias mais rígidas da época, sempre havia espaço para um personagem secundário. O amigo que ajuda, a criada que leva o bilhete, o pajem que finge não ver. Porque o amor, quando verdadeiro ou pelo menos insistente, criava aliados. Algumas comunidades protegiam seus apaixonados. Pequenos vilarejos, onde todos sabiam quem gostava de quem, mas ninguém dizia nada. Onde um beijo roubado na noite de São João era mais motivo de risos do que de castigo. Onde, entre um pão e outro, a mãe da moça fingia não notar que o rapaz do moinho passava mais vezes do que precisava. Nesses espaços de brecha, o flerte florescia. Não como desafio, mas como vida. Talvez por isso tantos romances tenham sobrevivido. Não em pergaminhos dourados ou documentos oficiais, mas na oralidade, na tradição, nos sorrisos das velhas parteiras que, ao verem um casal tímido demais para se tocar, murmuravam baixinho: "Não adianta lutar contra a criança. O amor sempre dá um jeito." E, de fato, dava. Às vezes, um jeito trágico, outras, cômico, frequentemente poético. Mas mesmo quando não vencia, o amor deixava marca. Nos versos anônimos entalhados em pedra, no lenço bordado escondido entre roupas de cama, na rosa seca dentro do livro de Salmos. Porque no fim, entre a lama e a fé, entre as regras e os feitiços, flertar na Idade Média não era apenas tentar amar. Era lembrar que se podia. E assim termina nossa travessia. Entre véus e sombras, risos abafados e promessas sussurradas, atravessamos as vielas empoeiradas do flerte medieval. Aprendemos que amar, naquele tempo, era uma arte perigosa. Uma dança feita com os olhos, um bilhete escondido, um risco calculado no silêncio da noite. Era um ato de resistência, ou, talvez, um impulso que nem o tempo, nem as regras, nem a poeira dos séculos puderam conter. Porque, veja bem, por mais que a história nos diga que a Idade Média era escura, opressiva, dura, havia luz. Não a luz dos candelabros das catedrais, nem a dos relâmpagos da moral, mas a luz tênue,
persistente e quente de dois corações que se reconheciam em meio ao caos. E isso, por si só, é quase um milagre. O amor, naquela época, precisava ser criativo. E talvez seja por isso que ele sobreviveu. Porque amar em tempos difíceis, e convenhamos, qual tempo não é difícil? Sempre foi um pouco de magia, um pouco de loucura e muito de teimosia. Então, ao fechar os olhos esta noite, talvez você se lembre de que, mesmo nos tempos mais improváveis, alguém encontrou um jeito de dizer: eu gosto de você. Com flores, com cartas, com sinais, ou apenas com o jeito de ficar mais tempo do que o necessário ao lado de alguém. Boa noite, e que os sussurros antigos do passado embalem seu sono com histórias que, mesmo sem final feliz, ainda sabem amar. Porque o amor, assim como os sonhos, não obedece regras. Apenas acontece.